Agora são 7h44. Vamos falar sobre a greve geral global pelo clima, com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar dessa mobilização, alertar as pessoas do quanto é importante a gente ir para a rua hoje em favor do clima. Sem dúvida, Marilu. É um dia, uma jornada muito importante que está aí prevendo manifestações em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, em diversas capitais, muitas cidades do interior também. Isso é uma novidade importante que faz com que esse movimento ganhe cada vez mais uma dimensão geográfica, digamos assim, de grande alcance, que é o que nós precisamos. E essa reunião é muito importante, não por acaso está sendo chamada para essa sexta-feira, Marilu, porque nós vamos ter amanhã e na segunda-feira a Cúpula Mundial do Clima, que foi chamado pelas Nações Unidas. Amanhã a Cúpula da Juventude, que vai mobilizar em torno de 100 jovens, e na segunda-feira as lideranças mundiais, as principais lideranças mundiais, já que a ONU tem clareza de que as metas do Acordo de Paris lá de 2015, mesmo que sejam cumpridas, né, de redução de emissão de gás de efeito estufa, elas são já insuficientes para que a gente consiga evitar que o aquecimento, que já é inexorável, ultrapasse 1,5 graus, que é justamente um nível, digamos assim, do limite a partir do qual nós conseguimos sofrer menos as consequências do aquecimento global. Então, diante disso, essa reunião ocorrerá na segunda-feira, e não por acaso, toda essa semana de hoje até a semana que vem, até o dia 23, vamos ter aí diversas manifestações pelo mundo, reunindo, o que é muito importante, né, segmentos não apenas que atuam nas questões envolvendo temas ambientais, como mudança climática, conservação da biodiversidade, acesso à água, mas também o segmento dos trabalhadores, o movimento popular, comunidades de bairros, comunidades ribeirinhas, o MTST, no caso do Brasil, a CUT, junto com entidades ambientalistas tradicionais. Essa articulação ela é muito importante, Marilu, porque ela ocorreu lá em 92, já há muito tempo atrás, na Rio 92, nós tivemos uma aproximação importante e depois, ao longo do tempo, ela foi sendo diluída. Nós tivemos o Fórum Brasileiro de ONGs, né, que de alguma maneira conseguiu reunir esses órgãos todos, todas essas forças políticas, digamos assim, no campo progressista, e que ao longo dos anos acabou sendo diluído, digamos assim. E agora nós temos então uma nova oportunidade muito importante de fazer com que a sociedade brasileira participe desse movimento mundial para fazer com que o governo cumpra as metas que foram acordadas no Acordo de Paris, né? E quais foram essas metas, basicamente? Uma é recuperar 12 milhões de hectares, né, de mata. Nós estamos assistindo, na verdade, o movimento contrário, o estímulo ao desmatamento, então é de fato reverter essa questão. Outro ponto importante é aumentar em cerca de 40% as matrizes limpas, as matrizes de menor impacto, né, as matrizes renováveis na produção de energia, e aí seria basicamente, no caso brasileiro, estimular a energia eólica, estimular a energia solar, e ao mesmo tempo o governo também elencou como meta aumentar em 18% a participação dos chamados do agrocombustível, né, enfim, do álcool na distribuição do uso do combustível no Brasil. Essas seriam as metas gerais e que estão sendo, digamos assim, negligenciadas por esse governo. Uma das pautas, inclusive, da luta no Brasil é recuperar essa bandeira, né, a política de mudança climática no Brasil e a recuperação do Conselho Gestor, para que a gente possa ter, então, a sociedade participando digamos assim, organização para que nós consigamos cumprir essas metas e, inclusive, ir além, né? A reunião da ONU de amanhã com os jovens de segunda-feira é para justamente mostrar aos países que é preciso propor metas ainda mais ousadas para que a gente possa conseguir evitar situações ainda mais graves, já que as mudanças climáticas estão em curso, isso já é inexorável. Perfeito. Falando em ONU, hein, você viu que a ONU vetou o discurso do Bolsonaro, né, na cúpula do clima. Não tem muito o que dizer, né? Mais uma vergonha Teria que internacional, né? explicar, né? Porque ele não tem Diga lá. nada a dizer sobre o assunto. Infelizmente, ele não foi convidado, né, para essa festa, digamos assim. Isso é lamentável. O Brasil, que teve um protagonismo muito importante no próprio Acordo de Paris, na reunião de Copenhague também, em 2009, na época com o Lula, o Acordo de Paris com a ministra Isabela, o próprio Luiz Figueiredo, enfim, que foi durante muito tempo representante brasileiro do Itamaraty para negociações envolvendo as questões de mudança climática.
tudo isso mostra o retrocesso que nós estamos assistindo, lamentavelmente, em relação à projeção do país, naquilo que a gente chama de a melhor projeção de poder, né, que é o poder do soft law, ou seja, o poder que não está vinculado a constrangimentos, que não está vinculado ao uso da força, enfim, aquele que projeta uma relação até de influenciar, mas sem coerção, né? Infelizmente, o Brasil está perdendo, né? E, lamentavelmente, isso mostra que o segmento que está pensando a estratégia no Brasil é aquele segmento pré-ditadura, né? Que está voltando aí para uma visão de, digamos, de enfrentamento, né? De associação direta e alinhada sem crítica com os Estados Unidos da América, que, de fato, faz com que nós retrocedamos também na política externa, infelizmente. Agora, Wagner, a gente aproveita, inclusive, aqui a ocasião para fazer uma publicidade, não monetária, obviamente, que quem quiser participar dos atos, tem a lista dos atos lá no site da Rede Brasil Atual. A repórter Cláudia Mota fez uma matéria aí falando a respeito de onde serão realizados esses atos, né, da greve global pelo clima. E, Wagner, queria fazer uma pergunta também para você a respeito de uma falsa dicotomia. A gente já tem aqui no Brasil esse governo propagandeando que ou você quer direitos ou quer empregos, mas tem também uma outra falsa dicotomia de que a preservação do meio ambiente, na verdade, atravancaria o progresso, atravancaria o desenvolvimento, ou seja, mais ou menos também o mesmo tipo de chantagem, ou você quer preservação do meio ambiente ou você quer empregos. Queria que você falasse a respeito disso, né, de como isso não é real, e também falasse a respeito do conceito de transição ecológica, que é algo que precisaria, já foi tema nas últimas eleições presidenciais, mas que precisaria ser melhor trabalhado também pela nossa classe política. Excelentes questões, Glauco. Veja, primeiro, né, de fato é um mito que as questões ambientais não estão vinculadas ao emprego, muito ao contrário, né? Nós temos hoje já diversas possibilidades, digamos assim, de ampliar oferta de trabalho vinculada às questões ambientais. Só para dar um exemplo bastante objetivo, né? Se nós pensarmos querer resolver o problema do saneamento básico, né? Acesso à água e principalmente coleta e tratamento de esgoto, que é uma pauta socioambiental, nós vamos gerar aí uma infinidade de atividades de trabalho, né? Com uma pauta muito importante que ela está absolutamente vinculada, inclusive, às questões de saúde, né? Então, outro item que a gente também pode lembrar todo o envolvimento dos catadores, né, na coleta para a reciclagem de material também gera muita atividade econômica, por exemplo, né? E nós temos aí também situações no mundo onde a própria recuperação de rios, né, e eu acho que a Coreia do Sul é um exemplo bastante importante, também gera emprego, né? Se nós pensarmos que temos que reflorestar 12 milhões de hectares, é muita terra para ser recuperada, e isso também pode gerar muita atividade econômica, inclusive com manejo adequado para que você possa ter até no médio prazo a introdução de espécies que você possa vir a também aproveitar no médio prazo. Então, não estou falando nada de intocabilidade, de preservação radical, ao contrário, existe sim muita possibilidade para que a gente possa criar empregos, né? Na chamada perspectiva da economia verde, enfim, é uma palavra nova para o desenvolvimento sustentável, mas de qualquer modo isso é possível. E seria justamente a transição ecológica, ou seja, nós temos que mudar o paradigma da produção, mudar o paradigma de produção dos bens necessários para a reprodução da vida, incorporando a matriz ambiental, que é, sem dúvida, aquela que eu costumo dizer para meus alunos, é a causa primeira, sem a qual nós não vamos justamente conseguir ter água limpa, solo de qualidade, ar limpo para poder viver, inclusive pelas gerações futuras. Então, é de fato um momento muito importante. A mobilização de hoje, para quem está na área socioambiental como eu há 30 anos, é um momento muito expressivo, muito importante, quase um sonho, né, ver toda essa movimentação reunindo aí a juventude, os segmentos sociais, sindicatos, ambientalistas, enfim, para que a gente possa tomar as ruas do Brasil e olhar na página da Rádio Brasil Atual aí onde serão as manifestações do Brasil e fazer coro nas ruas. Hoje é um dia muito importante, um dia de luta para essa pauta que é fundamental. Muito bem. Wagner, eu só queria repercutir rapidamente com você, né? Aqui uma notícia do The Intercept Brasil com exclusividade, mostrando aqui documentos e também áudios, né, inéditos que mostram o plano de Bolsonaro para provocar, para inclusive
provocar o maior estrago, na realidade, né, ambiental, para povoar a Amazônia, contra chineses, ONGs, Igreja Católica. É o plano aqui chamado Projeto Barão de Rio Branco, né? E que é aquele antigo sonho, né, militar de povoar a Amazônia com esse pretexto de desenvolver a região. Como é que você vê essa notícia, né? Tá saindo hoje aqui do The Intercept Brasil, e junto com a notícia, né, de que o INCRA cria já o comitê para agilizar a regularização fundiária na Amazônia Legal. Veja, Marilu, é com muita preocupação que a gente vê essa notícia, né? Porque ela recupera uma visão da época da ditadura de que é preciso ocupar a Amazônia, né? Desconsiderando a população que lá existe. Então, o primeiro mito e o primeiro erro que essa política apresenta é o mito da Amazônia despovoada. Ao contrário, nós temos 20 milhões de pessoas, né? Ainda essa semana, de segunda até quarta-feira, eu estava em Marabá, numa reunião importante do nosso doutorado interinstitucional, que a USP mantém com a Unifesp, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com a UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, com o Instituto Federal de Tecnologia do Pará. Enfim, nós temos muita articulação. Existe uma rede urbana na Amazônia, então é um mito falar que a Amazônia é despovoada. Pelo contrário, nós são mais de 20 milhões de habitantes já hoje. E o que ele quer, na verdade, é criar uma infraestrutura para transformar a Amazônia numa área produtiva na perspectiva deles, que é extrair minério e introdução de soja e gado. Esse modelo realmente é um modelo atrasado, é um modelo que eu costumo dizer do século XIX, não é nem do século XX, e nós não podemos admitir que isso ocorra. O que a Amazônia tem de singular, de muito importante, é justamente a manutenção dos seus serviços ecossistêmicos e ambientais. Nós vimos, infelizmente, chegar a sujeira, mas também é preciso lembrar, agora dia 19 de agosto, mas é preciso lembrar que a Amazônia nos traz chuva, que é fundamental até para a manutenção das práticas agrícolas aqui no Sul e Sudeste. Então, se isso for desenvolvido, vai afetar de maneira drástica toda a circulação atmosférica aqui na escala brasileira, trazendo problemas muito sérios. Então, é de fato um projeto absolutamente extemporâneo, que não leva em consideração os avanços sobre o conhecimento que a Amazônia tem hoje, da própria, digamos, classe intelectual dos pesquisadores no Brasil. E, por fim, Marilu, seria de fato acabar com o que a Amazônia tem de mais peculiar que outros países não têm, que é a sociodiversidade associada à biodiversidade. É essa combinação que torna a Amazônia importante para o mundo, e combater isso seria de fato um erro. Aí sim um crime de lesa pátria, ao contrário do que esse militar aposentado e reformado diz. Exatamente, está certo, Wagner. Muito obrigada aqui pela sua participação e vamos para a rua. Um grande abraço. Estaremos hoje na Paulista, no caso, que eu estou em São Paulo. Tá certo. Um grande abraço. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.